Oi, gente. Olá. Deixar as pessoas entrarem. Olá, tudo bem? Boa tarde. Vamos aguardar todo mundo entrar para nossa live hoje. Oi. Oi, gente. Boa tarde. Esperar todo mundo entrar para a gente conversar hoje a respeito de como a acupuntura e a parte de psicologia podem ajudar nas emoções aí de vocês. Acho que vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Oi, oi. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou chamar a psicóloga Thaís, do Ideia Fértil, para conversar com a gente hoje. Vou esperar só mais uns minutinhos para o pessoal entrar, para a gente começar a nossa live hoje. E me apresentar também. Meu nome é Melissa Coelho, sou acupunturista do Ideia Fértil. Olá! Então vamos lá começar? Então assim, hoje, primeiramente, boa tarde, meu nome é Melissa Coelho, sou acupunturista do Ideia Fértil. Hoje a gente veio falar a respeito de como a medicina tradicional chinesa e a psicologia podem ajudar aí nos tratamentos, na parte emocional do paciente. Então eu vou convidar a psicóloga Thaís para a gente conversar daqui a pouco a respeito das emoções. Estou só aguardando a Thaís entrar aqui. Olá. Vou esperar o pessoal já entrando. Então, como eu disse, meu nome é Melissa Coelho, sou acupunturista do Ideia Fértil e hoje a gente vai falar sobre como a medicina tradicional chinesa e a psicologia podem ajudar nas emoções. Então, a acupuntura, o que é a acupuntura? É uma técnica milenar que data pelo menos de 5.000 anos antes de Cristo, que tem como finalidade estimular alguns pontos de acupuntura para liberação de substâncias anti-inflamatórias, analgésicas, para melhora orgânica do paciente, mas também quando a gente estimula certos pontos, a gente acaba liberando substâncias neurotransmissores, substâncias que melhoram a qualidade de ansiedade, melhoram o sono do paciente. Então, olá! Então, a gente vai falar alguns conceitos de medicina oriental. Eu vou convidar a Thaís aqui para a gente conversar. Será que a Thaís já entrou? Oi. Deixa eu ver se a Thaís entrou aqui. Estou esperando a Thaís entrar, psicóloga, para a gente falar a respeito de como a gente pode... Ah, agora sim. Oi, Thaís! Tava tentando entrar há muito tempo. Mas tava lento. Tá lenta a conexão, né? Uhum. Eu estava me apresentando aqui, dizendo que eu sou acupunturista do Ideia Fértil, falando sobre que a gente vai falar hoje a respeito de como a medicina oriental e a psicologia podem ajudar nas emoções das pessoas que estão em tratamento, né, para fertilidade. E eu queria que você se apresentasse. Eu sou a Thaís, sou psicóloga do Ideia Fértil, trabalho no Ideia Fértil
há bastante tempo. Já esqueci o tempo, mas faz. E é isso. Fiz mestrado em psicologia da saúde, né, há muito tempo atrás. Fiz um mestrado sobre abortamento e infertilidade. E gosto muito do meu trabalho. Nós somos uma equipe de 3 psicólogos. E hoje nós vamos conversar com vocês. Quer começar, Melissa, falando um pouquinho? Tá. Sim, vamos lá. Eu queria começar a respeito da acupuntura. Então, assim, a acupuntura, ela é uma técnica que tem como objetivo estimular alguns pontos de acupuntura e isso vai melhorar o funcionamento orgânico, porque através dessa estimulação a gente libera substâncias anti-inflamatórias, analgésicas, então o funcionamento orgânico é reequilibrado. Mas não é só isso, como eu estava dizendo, quando você estimula alguns pontos, você libera substâncias, são os neurotransmissores, então são substâncias do bem-estar, então o paciente fica mais tranquilo, menos ansioso, menos agitado. Então, a gente diz que a gente promove um equilíbrio orgânico e emocional para o paciente. Em conjunto disso, a gente tem alguns conceitos de medicina oriental, que são, a gente diz que, os chineses dizem que algumas emoções estão ligadas aos órgãos e vísceras. Então, por exemplo, um paciente mais irritado, ele tem a tendência a desequilibrar, por exemplo, o fígado. Um paciente mais ansioso, ele tem a tendência a desequilibrar o coração. Então, as emoções são fatores de adoecimento na medicina chinesa. Então, Melissa, deixa eu te perguntar uma coisa. Como pergunte. funciona, né? Como funciona o seu trabalho no Ideia Fértil? Como que é? Então, na verdade, assim, o paciente chega para mim, eu faço uma avaliação. Na medicina oriental, eu não sei se todos conhecem, mas a gente faz uma avaliação a partir de língua, de pulso do paciente, então vê as principais alterações orgânicas do paciente, as principais queixas. Então, a acupuntura ela tem a função de trabalhar reorganizando essa função orgânica do paciente, né? Então, promovendo aí maior vitalidade, trazendo mais tranquilidade, porque muitas pacientes vêm com muita ansiedade, muita agitação do Shen, que a gente fala, agitação mental. Então, é esse papel da acupuntura, trazer reequilíbrio orgânico em primeiro momento, né? E tratar, amenizar ou auxiliar nas queixas do paciente, nas queixas orgânicas. Tá. Será que tem alguma perguntinha da acupuntura? Eu acho que tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Perguntas. Então, tinha uma paciente querendo saber, porque a gente fala muito das mulheres, né, Thaís? Tratamento das mulheres com infertilidade, mas a gente não diz os homens. Ela diz assim, será que a acupuntura auxilia no trabalho para os homens também? Com certeza. Os homens para a parte de vitalidade do esperma. Então, assim, a gente diz que a acupuntura melhora a vitalidade dos gametas, tanto feminino quanto masculino. Então, com certeza, a acupuntura beneficia o masculino também, os homens. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta para você, Thaís. Olha, eu vou falar um pouco. Me conta um pouquinho, enquanto isso, a respeito do seu trabalho. Como que funciona o seu trabalho no Ideia Fértil? A parte... me conta tudo, como que é? Então, a gente oferece um trabalho, um atendimento psicológico para o paciente que durante o tratamento para engravidar, né? Existem alguns protocolos onde o paciente naturalmente ele precisa conversar conosco, né? Por exemplo, para escolher um sêmen de doador, quem vai fazer tratamento com óvulo de doadora, a ovorecepção, útero de substituição. Então, assim, nesses casos, o paciente automaticamente ele precisa conversar conosco, tá? Com a nossa equipe, a gente vai fazer uma avaliação, entender se esses pacientes estão prontos emocionalmente para aceitar esse tipo de tratamento que a gente entende que é um pouquinho mais delicado, né?
Uhum. Agora, Sim. qualquer paciente pode procurar a ajuda do psicólogo no Ideia Fértil, independente desses 3 protocolos que eu falei, né? E o que a gente entende é que a infertilidade, a dificuldade para engravidar, ela mexe demais com as emoções, né? Então a gente entende que esse filho biológico que não vem, né, essa espera desse filho, ele representa muitas questões importantes, né? Então Uhum. as pacientes elas têm muita angústia, normalmente muita tristeza, raiva, tá? São Sabe sentimentos que eu acho, comuns. desculpa cortar você, Thaís, sabe que eu acho interessante da acupuntura? É que ajuda as mulheres a identificarem essas emoções, porque num primeiro momento elas chegam, elas não sabem qual é a emoção predominante. Então, como eu disse, a acupuntura ela vai reequilibrar o orgânico e trazer realmente a emoção principal. Então, identificar essa emoção é muito importante. Assim, eu tô ansiosa, mas será que é ansiosa mesmo ou é medo? Ou eu tô Isso, irritada? Então, a gente diz que a acupuntura, ela melhora essa questão de identificação de emoção, reequilíbrio orgânico, conexão com o seu eu. Então, durante a acupuntura, eu vejo que muitas mulheres começam a falar, lembrar de várias histórias. Então, a gente alguns pontos de acupuntura fazem emergir o subconsciente. E aí que a gente se conecta, né, Thaís? Que eu mando pacientes para vocês, porque, na verdade, a gente fala que o acupunturista, ele é como se fosse um bibliotecário. Na verdade, ele entra na biblioteca do paciente, nos livros, que são os órgãos. Então, a gente organiza a parte orgânica do paciente, mas vai começar a emergir historinhas. Então, assim, é interessante mandar lá para a psicologia para organizar a parte emocional do paciente e ressignificar todas essas histórias, né, Thaís? é. O que a gente entende é que na terapia o Uhum, paciente ele tem a oportunidade de ter um espaço para falar dessas emoções, né? Então, o que acontece é que as pessoas, né, o senso comum, a nossa família, os nossos amigos, eles não são preparados, né, para lidar com nossas emoções. E aí o que acontece? Esse espaço serve exatamente para isso, né? Eu vou identificar a minha emoção, conversando com o psicólogo, entendendo a minha angústia, meu medo, né? Sentir medo, sentir raiva, sentir angústia é natural. E eu preciso ter um espaço para conversar sobre isso. A gente percebe que o paciente ele sente muito acolhido nesse momento, né? Porque ele consegue explicar e alguém entender, né? Então, às vezes o paciente uhum, fala: nossa, mas isso é normal? E ela parece que sai aliviada da sala, né? Quando eu explico para ela que uhum. é normal. Melissa, eu queria Sim. ter umas perguntinhas aqui. Eu tô vendo, na verdade, uma que perguntaram qual que é a sua linha de tratamento, Thaís? Você é junguiana, freudiana, como que é? Me explica um pouquinho. Eu sigo a linha de psicoterapia psicanalítica, né? É a Uhum. psicanálise. E você trabalha só com o casal ou pode ser só com a mulher? Como que funciona isso? Tanto, na verdade, a mulher pode vir, né? Sozinha na consulta. Muitos casos a gente precisa do casal, tá? Uhum. E então, às vezes é só a mulher, às vezes é só o homem, né? E às vezes é o casal. Agora a gente está fazendo atendimento online, eu recebi muitas consultas masculinas, né? Então, só o que eu percebi agora é que o homem, com essa história da quarentena, ele está em casa, né? E ele antes ele tinha mais dificuldade de ir na minha consulta, né? E Certo. o que acontece? Eu acho que agora, com essa experiência da quarentena, ele está conseguindo marcar. Então, eu fiz bastante Sim, consulta ultimamente com os homens. E eles também tiveram a oportunidade de contar o que eles estão sentindo, né? Isso sim, é sim. importante. Eu tô atendendo online também, Thaís, e É, é engraçado que os homens estão vindo mesmo agora, estão mais conectados com esse lado da medicina oriental também. Então é interessante. E tem uma pergunta para mim aqui, dizendo se eu trabalho com a parte de fitomassagem
Então, assim, como a gente está fazendo atendimentos online, então a gente faz o diagnóstico pela língua do paciente, queixas do paciente, obviamente. Então, através disso, a gente bolou um planinho de tratamento para o paciente, através de dietoterapia chinesa, então é uma dieta específica para o paciente. A parte de Qigong, Qi é energia, Kung é trabalho da energia, então são exercícios terapêuticos. O Doin, que é automassagem nos pontos de acupuntura, melhorando a parte orgânica do paciente, a parte emocional, que eu recebo muito, estou ansiosa, estou deprimida, então tem alguns pontos que eu passo para o paciente de estímulo. A parte de aromaterapia a gente concilia também, então sim, a gente passa todos esses exercícios e fitoterapia, né? Fitoterápicos. Sim, a gente prescreve os fitos para auxiliar no tratamento, sim. Eu tinha visto uma outra perguntinha para você. Deixa eu ver aqui, Ah, tem Thaís. uma que é a família da mulher e do esposo, eles às vezes ficam mais ansiosos do que a paciente. Isso Isso. causa grande estresse no casal. Sim. Então, olha, essa pergunta eu já consegui identificar que se o casal ficou estressado porque a família está ansiosa, significa que esse casal está muito ansioso, certo? Até porque Uhum. ele fica identificado com essa ansiedade de fora. Mas a gente entende que às vezes a família ela pode ajudar, certo? Então, dando apoio, hum, estando do lado. E às vezes o casal se sente muito pressionado. E a família não faz Uhum. isso de propósito, né? Mas o Uhum. casal, às vezes, ele tá tão fragilizado que quando a família pergunta qualquer coisa, questiona qualquer coisa, esse casal já fica mais ansioso, né? Então, às vezes, eles me perguntam: eu conto ou não conto para minha família que eu estou fazendo tratamento para engravidar? Olha, Sim. um bom psicólogo nunca vai te responder algo exato, né? Porque Uhum. cada caso é um caso, cada história é uma história e cada família é uma família, né? Então, eu Uhum. sempre devolvo a pergunta, né? E falo, mas como que é a tua família? Então, às vezes, Uhum. abrir para a família ajuda, né? Porque às vezes até as pessoas vão ficar mais calmas e às vezes isso pode atrapalhar. Então, a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção em cada história. Sim, sim. Eu tô vendo uma outra perguntinha aqui, Thaís, acho que é para mim. A acupuntura do Ideia Fértil é oferecida para pacientes de outras cidades de São Paulo e outros estados? Se sim, é mensal? Sim, a gente está trabalhando aí online, então a gente pode avaliar essa paciente. Seria interessante depois você procurar na sua cidade alguém que fizesse, logo que liberar os tratamentos, a acupuntura presencial, mas a acupuntura sim auxilia aí na parte, enfim, reequilíbrio orgânico, reequilíbrio emocional. E esse trabalho está sendo bem bacana online, né? Então dá para fazer diagnóstico sim e trabalhar sem ser presencialmente. Dei uma olhadinha aqui, vi que a Marcela Tiboni está presente, né, conosco. Ela vai fazer uma live na quinta-feira. A Marcela escreveu o livro, o Mama, e ela vai fazer uma live na quinta-feira com o Dr. Caio, tá? Então vocês podem entrar na live e vai ser bem interessante. Que mais? Bacana. Vocês já Vamos lá. atenderam maternidade sola, né? Queria Uhum. saber se as emoções diferem muito da maternidade do casal. A Nani, a gente reconhece isso como produção independente, né? Olha, é um pouco diferente, sim, as emoções, mas de qualquer maneira, o que eu pensaria de ser diferente? Porque é um outro tipo de ansiedade, né? Então a paciente ela precisa pensar em outras questões. Então ela precisa pensar como que ela, o que o psicólogo ajuda essa mulher, né, que vai fazer uma produção independente. Como que ela pensa ela sozinha em casa, com o filho. O fato de ser independente não significa que ela será sozinha, tá? O que ela precisa é do apoio da família.
tá? Então, uma produção independente, ela precisa da ajuda da família, de outras pessoas, tá? Então, as emoções, elas são diferentes de um casal. Mas tem ansiedade, tem muita expectativa. Se o tratamento falha, ela fica muito frustrada. Então, o desejo, Nani, ele é semelhante, né? Porque quando eu desejo engravidar e você deseja engravidar, independente de eu ter um parceiro, isso é o nosso desejo. Então a gente entende que esse é um desejo genuíno, né? Verdadeiro, tá? Mas óbvio que as emoções elas vão ser diferentes por conta de ser histórias diferentes também. Que mais? Tem uma paciente, a Jaque, está perguntando: interrompi meu tratamento devido à pandemia. Será que deveria retomar ou ainda é muito perigoso? O que vocês estão orientando? O setor de psicologia, como que tá vendo isso aí, essa questão da pandemia, Thaís? Fala um pouquinho Olha, pra gente. a gente agora a gente acaba pensando muito na orientação médica, tá? Então, o que eu converso com as pacientes da pandemia é assim, o quanto ela tá ansiosa e preocupada. Então, se é uma paciente, por exemplo, que ela foi liberada para o tratamento por conta de fazer parte daqueles casos especiais, né, que são falência ovariana, etc. Mas essa paciente, ela tá muito angustiada, talvez ela fique muito preocupada, né? Então, ela precisa pensar sobre isso, tá? Sim. Eu estava lendo um trabalho que saiu agora, tem um aparelho chamado Riadoraco, que mede a parte energética dos órgãos, enfim, é um trabalho até do meu mestre. E ele estava falando que esses gráficos, eles aumentaram muito desequilíbrio de fígado e desequilíbrio do cardíaco, que a gente fala, que tem a ver com irritação e ansiedade. Então, aumentou muito o nível de irritação e de ansiedade dos pacientes. Então, é interessante, sim, fazer esse trabalho, aproveitar esses meses que o tratamento ainda está fechado. Então, comigo, com você, para equilibrar o máximo possível a parte orgânica, a parte emocional, para quando for liberado esses tratamentos, o paciente estiver mais equilibrado possível. Por mais que seja online, não estou pondo agulhas, mas estou ensinando a vocês ficarem numa faixa vibratória melhor, mais equilibrados, para estarem prontos para quando voltar ao tratamento terem aí maior sucesso. E por isso que a gente está oferecendo essas consultas, né, Melissa, online, né? Tanto os médicos, mas agora, né, especificamente a nossa equipe, a minha e a sua, a nutrologia também, porque é um momento que o paciente ele vai se cuidar, né? Ele vai tirar todas as dúvidas e tirar as dúvidas nesse momento, baixa ansiedade, né? Então pode ser um facilitador. Agora, uma coisa que eu venho percebendo, que a gente tem que tomar bastante cuidado, que esse momento que a gente está vivendo, ele é provisório, né? Então, assim, a gente tem que realmente... Aí, acho que a Melissa já me ensinou, né? Uma coisa que eu já aprendi com ela, que é a respiração, né, Melissa? Isso! Então, que nesse momento vale a pena a gente usar algumas técnicas, claro, né? Exatamente. Então, fazer a consulta com o psicólogo, usar as técnicas que a Melissa ensinou. Gente, vocês têm todos os recursos para ajudar vocês nesse momento, né? E se vocês desejam engravidar, por que não cuidar disso agora, né? Então, outra coisa que a gente percebe também é que cuidado na pandemia para a gente também só não pensar no que está perdendo, né? Porque a nossa mente ela vai ficar ocupada só de coisas ruins, né? Então é óbvio que é muito difícil, mas a gente precisa equilibrar isso, tá? Então os pacientes que ainda não marcaram uma consulta conosco, não nos conhecem, é uma oportunidade para vocês refletirem, pensarem um pouco sobre esses sentimentos, isso pode ajudar. Outra pergunta aqui. Eu acho interessante, Thaís, falando rapidamente, a parte, já que você falou da respiração, então, assim, pacientes que vêm muito ansiosos para mim,
tem uma respiração que é da meditação, que ajuda a acalmar, baixar o Qi, a energia, porque assim, quando a gente fica muito ansioso, agitado, os chineses dizem que o Qi, a energia do cardíaco, acende. Então, o mental, que está ligado ao coração, o Shen, agita. É. Então, a respiração faz acalmar. Então, vou até passar rapidinho essa respiração para vocês que estão me perguntando sobre Isso. respiração. A respiração consiste em puxar o ar em 3 segundos, segurar em 3 e soltar em 6. Isso faz o quê? O Qi, a energia, descer, acalmar o cardíaco e vai acalmando. Então, fazer aí cerca de 8 ciclos por dia deixa o paciente mais tranquilo, mais calmo, reconecta, que nem você disse, porque a gente está bombardeado de emoções e coisas negativas, então a respiração ela nos reconecta e nos acalma. Então pode usar até um olhinho de lavanda, muitas vezes, uma sálvia, para acalmar e baixar o Qi do coração, que a gente fala, a energia. Então é muito importante. Tinha uma outra pergunta, você ia fazer a pergunta, Thaís? Pode fazer. O atendimento da acupuntura e da psicóloga é oferecido a todas as pacientes como parte do tratamento ou só para os casais que desejam esse acompanhamento? Olha, a parte da psicologia, na verdade, não é uma obrigação todos os pacientes, né, virem na consulta com o psicólogo, mas qualquer paciente, durante o tratamento, podem marcar, tá bom? Então, assim, durante o seu tratamento, você pode fazer a consulta. Então, ele é oferecido para todos. O que acontece, tem alguns protocolos que eu falei anteriormente específicos, que provavelmente o médico automaticamente vai te indicar para o psicólogo, tá? E você, Melissa, como que é? Então, na verdade, logicamente, a acupuntura não é obrigatória, mas a gente pensa, o protocolo chinês diz que melhora aí as chances de sucesso do tratamento em 15%. Então, assim, obviamente a acupuntura vai reequilibrar a parte orgânica, deixar o máximo possível as condições equilibradas para o tratamento, para auxiliar no tratamento. Então, a questão de ansiedade, a questão de desequilíbrios orgânicos, para a gente melhorar a parte orgânica, vai auxiliar sim no tratamento. Então, seria interessante unir o tratamento acupuntura e medicina ocidental. A Marta está perguntando assim, sempre ouvi quando você esquecer... Ah, sempre ela escuta. Quando você esquecer, você consegue engravidar. É comprovado que isso atrapalha a implantação ou mesmo uma gravidez espontânea? Marta, não. Comprovação científica a gente não tem sobre isso, né? Mas a gente tem, na verdade, uma visão clínica. Então, é muito interessante que alguns casais relatam que estavam muito ansiosos, ficaram mais tranquilos ou foram fazer uma viagem, alguma coisa assim, e de repente voltaram grávidos, né? Então, mas isso não existe nenhuma correlação, alguma coisa que a ciência explica. Mas se a gente for parar para pensar, eu acho que o estado de ansiedade, ele atrapalha qualquer coisa na nossa vida, né? Então, não só a infertilidade, não só a gravidez, porque a Melissa talvez entenda mais que eu, que imagina o nível de ansiedade, quanto ele atrapalha a questão física, né? O nosso corpo. Isso. Então, Na verdade, os orientais, eles dizem bastante a respeito de uma conexão energética do coração ao útero. Então, eles dizem, energeticamente, quando a gente está muito ansioso, o Qi, essa energia que eu acabei de falar, ela não desce perfeitamente até o útero. Então, e tem relação também com a energia de rim. Então, as emoções, o rim é medo, insegurança. Então, quando eu tenho medo, insegurança, eu também travo o dantian, que a gente fala, que é a parte inferior do quadril. Então, quando eu libero medo, ansiedade, eu conecto melhor esse eixo, que seria o eixo hipotálamo, hipófise ovariano, enfim, reequilíbrio orgânico também. Então, ansiedade, sim, atrapalha profundamente aí os tratamentos. E me fizeram uma pergunta a respeito da parte de
um protocolo no dia da implantação do embrião, não foi isso? Acho que eu li rapidinho aqui, tem tanta pergunta, gente. Desculpa não poder atender todos, mas tem sim um protocolo, chama protocolo de Paulus, que a gente fala, que preconiza a acupuntura pelo menos 24 horas antes para aumentar a circulação em útero e logo depois, 20 minutos de acupuntura somente, logo depois da transferência do embrião, porque melhora a nidação, que a gente fala, a implantação do embrião no útero. Então, é um protocolo muito utilizado. Outra perguntinha aqui. Você quer perguntar alguma coisa, Thaís? Não, estou tentando ler mais alguma coisa aqui. Os casais chegam mais depois de muitas tentativas, de forma preventiva, mais consciente. Tipo, nunca tentei engravidar, mas quero começar a tentar. Vou me cuidar primeiro. Eu não entendi muito bem. Tem uma outra pessoa me perguntando sobre qual seria a técnica da respiração. Vou repetir novamente. Então, a respiração consiste em puxar o ar em 3 segundos, segurar em 3 e soltar em 6 segundos. Essa ciclagem faz acalmar a energia, acalmar o cardíaco, acalmar o Shen, traz tranquilidade, aprofundar a respiração, porque hoje em dia a maioria das pessoas respiram superficialmente, né? Então chegam totalmente travadas, o Qi respiratório não funciona, a energia, oxigênio quase não entra. Então, assim, essa respiração faz aprofundar a respiração, trazer uma calma, tranquilidade e melhorar condições orgânicas. Ixi, não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Acho que a Thaís deu algum probleminha. Tá ouvindo, Thaís? Olá, olá. A Thaís, acho que deu algum probleminha no áudio dela. Eu vou respondendo enquanto isso as questões que estão aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui outras questões. Deixa eu adicionar a Thaís de novo. Vamos ver se o áudio dela melhora. Ela já está entrando. 2 segundinhos, pronto. Oi. Pronto. Você tá me ouvindo? Ah, voltou. Tô ouvindo. Tô Tá. ouvindo. O que você Pronto? estava falando? Pronto, Oi. tá me ouvindo, né? Tá. Qual que era Eu estava dando o final da falando? dica da respiração. Você tá ouvindo? Alô? Oi, oi. Tô, 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 Tá ouvindo? tô. Você gostaria de responder mais alguma questão? Eu tinha visto alguma coisa. Como eu entrei novamente, eu perdi as questões, né? Perdeu. Deixa eu ver. Mas eu acho que você respondeu bastante. Vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, que eu acho que é uma questão que muitas pessoas acabam perguntando, né? Uhum. Assim, acho que muitas mulheres elas têm muito essa ideia de que a ansiedade vai atrapalhar meu tratamento, né? Então, assim, não tem como fazer um tratamento para engravidar e não ficar ansioso, tá? Uhum. E a gente entende que a ansiedade é muito alta, o que é uma ansiedade muito alta? A pessoa não conseguir dormir, a pessoa. Aí eu acho que entra naquele aspecto físico, né? Então, um Sim. sofrimento. Mas eu Uhum. acho que uma ansiedade equilibrada, onde ela consegue fazer sessões de terapia ou de acupuntura, e ela Uhum. vai conversando sobre esses sentimentos, a paciente ela pode, eu acho que se equilibrar. Agora, não existe não ter ansiedade, tá? A ansiedade
ela é natural, tá bom? Para tudo na vida. Exatamente. A gente fala também na acupuntura, Thaís, que as emoções, elas são extremamente saudáveis, né? Tá. Então, é importante a gente vivenciar cada. Eu sempre digo para os meus pacientes, vivenciar cada emoção. Então, eu tô ansioso, eu tô ansioso, eu tô irritado. Porque muitas pessoas elas acabam guardando aquilo, aquela emoção, dizendo não, não tô sentindo, e aquilo acaba desequilibrando a parte orgânica, né, do paciente. Então, é importante sim dizer e nomear as emoções e né? Você quer perguntar alguma coisa? É, estou querendo ser mãe de novo, mas sou muito ansiosa. Então, acho que foi só um comentário da paciente. Ah, tá. É, Então, alguém escreveu aqui que ela quer ser mãe novamente, né? Mas ela é uhum. muito ansiosa. Eu pode refazer a sua pergunta para entender melhor o que você gostaria de saber. O que mais que eu queria contar para vocês, que eu acho importante, que eu percebo nos pacientes, né, ao longo de mais de 15 anos atendendo vocês, que às vezes a paciente ela fica muito sentindo responsável. Tá um pouquinho lento, tá com um delay, Thaís. Pode repetir? Voltou. Tá ouvindo? Acho que eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Tá ouvindo? Travou. Quer sair e entrar de novo? Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Dá um joinha se vocês estiverem me vendo e me ouvindo. Olha, Melissa, agora Voltou. eu coloquei no Wi-Fi, tá? Ah, melhorou? Agora Acho que sim. elas estão nos vendo. A Lê está Tá. falando que a Ideia Fértil está de parabéns por oferecer um tratamento tão amplo. Isso é fantástico, né? A parte de acupuntura, psicologia. Está ouvindo agora? Tá tudo certo, Thaís? Tô certo. Sim. Tem uma outra pergunta para as pacientes que não iniciaram o tratamento, o que eu acho sobre a acupuntura. Então, assim, a acupuntura ela vai melhorar aí as questões. Então, o protocolo chinês diz 3 meses de reequilíbrio orgânico, enfim. Então, é interessante sim fazer a acupuntura antes do tratamento, por essas questões de reequilíbrio orgânico, a parte emocional também. Nós estamos atendendo online. Como que está sendo o seu tratamento online, Thaís? Diz um pouco como que é. Quanto tempo dura a Então, parte da psicologia? isso eu acabei não falando, né? É. A psicologia, ela oferece um acompanhamento, né? Que a gente entende como uma psicoterapia breve, tá? E aí, o que que Uhum. acontece? Não tem um tempo, a quantidade de sessões específicas, tá? Então, o paciente, mas a gente vai combinar com o paciente. Então, a gente, às vezes, durante a FIV do paciente, a gente vai encontrar com ele várias vezes. Agora, Certo. como está tudo online, isso não mudou, tá bom? Continua da mesma maneira. Então, eu continuo fazendo acompanhamento de algumas pacientes e às vezes elas encontram comigo de 15 em 15 dias, às vezes toda semana. Então, depende muito de cada caso, tá? Às vezes a gente encontra o paciente apenas uma vez, tá? Porque ele foi lá, resolveu a questão psicológica e tudo bem.
ou foi conversar sobre o sêmen de doador, alguma coisa assim. Quando a gente identifica uma necessidade de continuar, isso é oferecido, tá? Então, o paciente, ele é acompanhado mais que uma vez, tá? Estão perguntando qual que é a frequência indicada para acupuntura e da psicologia. Então, na psicologia não tem uma frequência exata, né? Diferente de um tratamento psicológico no consultório a longo prazo, que a gente entende que o paciente ele vai uma vez por semana, a gente está dentro de um ambulatório médico, né? Então é um pouquinho diferente de um consultório, mas o indicado, se for uma psicoterapia, seria ele fazer uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Eu acho que eu já Sim. respondi, né? Mais ou menos. E como que é com você, Melissa? A acupuntura, a gente está aí avaliando uma vez por semana. Tá. Então, com toda a avaliação, exercícios terapêuticos, uma vez por semana, em média aí 40 minutos de sessão online. O teu quanto dura, Thaís? As É, sessões? as sessões são. As sessões online a gente está que a sessão dura, né? 30 a 50 Uhum, minutos. Depende também de certo. cada caso. É, eu queria falar um Estão pouquinho me da. perguntando. Fala, Pode falar. fala, fala. Não, pode falar. Não, é que estão falando, estão me perguntando como que funciona a parte de acupuntura online. Então, assim, a gente faz o diagnóstico de língua do paciente e a partir daí, das queixas que o paciente traz, a gente tem alguns exercícios terapêuticos, a gente passa, que é o Qigong, que é manobras de manipulação energética, que é o Doin, que é estimulação de pontos de acupuntura através de automassagem. A parte de respiração também eu explico mais profundamente como funciona a respiração. Dietoterapia baseada nas orientações orientais. Então, nesse conjunto aí, a gente tenta deixar o paciente o mais equilibrado possível para quando voltar os atendimentos, poder estar mais equilibrado aí para receber as agulhas. A Kelly, ela perguntou se todos os pacientes passam com a psicóloga. Então, não é uma obrigação, mas todos têm esse direito, né? Então, se você tem interesse em conversar com a equipe, só você marcar. Durante esse momento, as consultas elas estão sendo online. É muito fácil marcar dentro do site. E então, assim, eu imagino que essa paciente ainda não tenha conversado com a equipe de psicologia, né? Uma coisa que eu queria falar que a gente não falou nada aqui foi sobre os homens, né? Falei só um Isso. pouquinho. Então, eu posso atender o casal, posso atender só o homem, mas uma parte que a gente vai conversar bastante com o homem quando ele vem conversar sobre sêmen de doador, né? Tem uma Uhum. indicação de um sêmen de retaguarda, então ele vai escolher esse sêmen e a gente vai conversar, avaliar como são as emoções, como esse paciente está se sentindo. Não existe uma regra, né? Então, o paciente. Nada, gente, na vida, nada no ser humano é uma regra, tá? Eu acho que a sociedade, ela tem uma mania de. Ah, então é assim e acabou, né? Não é. Cada um tem um jeito. Então, a gente tem mais ou menos e a gente entende como os pacientes podem responder, mas não são todos da mesma maneira, tá? Então, eu não posso falar que todo paciente homem, ele sofre da mesma forma, né? Então, a gente está junto com o paciente homem, junto com a parte masculina, para ajudá-lo a escolher e entender se ele está preparado para escolher o sêmen de doador. Então, se ele aceita o filho dessa maneira, né? Então, ele precisa Uhum. pensar em algumas questões, tá? Certo. E como Quando. que. Fala, Desculpa. fala. Como que a marcação de consultas estão perguntando como que eles fazem, Thaís, para marcar consulta? Então, tem um site que é o ideiafert.com.br/telemedicina e o paciente Isso. consegue, é muito simples, ele consegue ele mesmo marcar sem ligar. Mas ele também pode ligar para o Ideia, né, pelo WhatsApp. Mas eu acho muito simples ele acessar o site, o ideiafert.com.br/telemedicina.
Aí já procura aí a parte da psicologia, a parte da acupuntura, que a gente... Lá tem, né? Você já viu, Melissa? É bem fácil e ele Facinho, sim. consegue explicar, decidir qual setor ele deseja passar. Ele, ele quer. Exato. Aí a Kelly tá perguntando, todos os pacientes passam com a psicóloga? Eu acho que já foi respondido, né? Já respondi, sim. O interessante é que assim, a gente diz que o tratamento da acupuntura é preciso tratar a parte orgânica, então pôr a mão no paciente, tratar a parte de acupuntura e também a parte da psicologia, né? Porque as emoções, como eu disse, elas agem no físico do paciente e no mental. Então é interessante tratar dessas duas formas. Tem uma pergunta que eu acho que eu pulei aqui, que me falaram, que é como lidar com a espera e com os resultados negativos, né? É muito importante um paciente que ele entra numa clínica de reprodução para fazer tratamento para engravidar, ele precisa compreender que em algum momento, né, que ele vai lidar com o não, tá? Que o não, o resultado negativo, ele é natural, né? Então, assim, alguns pacientes, elas têm uma tendência, no primeiro momento, de elas assim têm uma fantasia que a primeira tentativa ou primeira transferência vai dar certo, né? E a gente sabe que pelos números não é dessa maneira, né? Então, às vezes, Uhum. quando o paciente tem a oportunidade de conversar com o psicólogo antes, a gente prepara o paciente sobre as questões reais, né? Tem paciente que diz assim, nossa, você me jogou um balde de água fria, né? E aí eu falei, não, a gente está trabalhando com o real, né? Então, assim, os psicólogos, eles querem ajudar o paciente a lidar, inclusive, com o negativo. Por isso que a gente Sim. conversa do negativo. Muitas vezes, na consulta, eu falo, você já pensou no que pode dar errado? E ele fala, ai, como você é pessimista, né? Então, na Uhum. verdade, é um paciente que está com. Esse paciente está com muita dificuldade de lidar com o não, né? E então ele não consegue nem falar desse assunto. Mas o psicólogo, ele tem essa técnica, né? Ele vai entrar nesse assunto, conversa sobre o não, para trazer esse paciente para o real e preparar para o não e para o sim, né? Sim. E muitos Uhum. pacientes depois voltam e agradecem ao psicólogo. Ai, que bom que você conversou aquilo comigo, porque eu acho que eu fiquei um pouco mais preparada, né? Então, Uhum. lidar com o não dentro do tratamento de reprodução é normal, né? É natural e vai fazer parte. Então, a gente tem que entrar no tratamento lidando com o real, tá? Mas Sim. pode acontecer, né? O sim, Sim. que é o que a gente está Sim. esperando, né? Exatamente. E estão me perguntando aqui, a Paty, o serviço de acupuntura está incluído no pacote das 3 tentativas. A gente tem um pacote online aí que engloba a parte de nutrologia, não é isso, Thaís? Psicologia e acupuntura. Você quer falar um pouquinho a respeito? Então, esse pacote, na verdade, sim, existe o paciente ele pode ir no psicólogo a qualquer momento, e existe esse outro pacote, que esses três, mas eu desconheço um pouco o pacote fechado agora, mas existe esse pacote novo que a gente criou Sim, desses 3 atendimentos juntos, né? sim, Ela sim. pode participar desses 3 atendimentos, não é ao mesmo tempo, mas é um pacote, né? Eu acho que ela pode entrar Aham. no site e se informar, né? Informar, sim, sim. Tem mais alguma questão que você gostaria de O falar, Thaís? pacote, eu tinha me esquecido, o pacote é que é novo, né, gente? Então, me Sim, perdoem. O pacote chama Bem-Estar, tá? Então, esse pacote é tudo novo, né, para nós. Então, existe agora esse sim. pacote que chama Bem-Estar, que ele Aham. oferece esses 3 tipos de consulta, né? Uhum. Se a paciente está com alguma dúvida sobre esse pacote, ela pode mandar um e-mail para o planejando seu bebê@ideiafertil.com.br e elas podem explicar o pacote, tá? Exatamente. Eu vi Exatamente. que mais? São muitas informações, né? Bom, estava falando da acupuntura, se estava incluído, a gente já respondeu.
Estão elogiando você, Thaís, sou grata pelo atendimento da Thaís. A Eliane, né? Oi, Eliane, que bom. É, enfim. Tem uma questão aqui, ó. Meu esposo operou de varicocele, estamos tentando há alguns anos, exato 9 anos. Todos os meses eu espero para engravidar e nada. O que você me aconselha? A Taquinha. Então, o que que você entendeu? Amanhã tem live de embriologia e enfermagem. Seria interessante ela levar essa questão para eles, você não acha? O que você acha, Thaís? Sim, porque ela está falando que ele operou de varicocele, estamos tentando há alguns anos. Sim. Eu entendi que é uma pergunta mais técnica, né? É Isso, isso, é melhor né? levar. Tá, É tá. amanhã que tem a live, falando da parte dos bastidores cirúrgicos, enfim. Então é É, interessante ela assistir essa live. Vai ser com bem legal. com andrologia e com a enfermagem, é? É, isso mesmo. Vai ser Tá. amanhã. Amanhã às 5 horas. O que mais que a gente Al- pode conversar? Então, é alguma. Deixa eu ver se outras questões aqui. Acho que a gente. Uma coisa que eu acho que eu não falei, né? Que não existe só a Thaís como psicóloga no Ideia Fértil, tá? Nós somos Uhum. uma equipe de 3 psicólogos, tá? Então, é a Thaís, sou eu, a Juliana e o Vitor, tá? Então, às vezes, o paciente ele tem a oportunidade de conversar com um psicólogo, ou com a Juliana, ou com o Vitor. Nós fazemos um trabalho parecido, né? Uhum. Mas somos profissionais diferentes, né? São pessoas diferentes. Uhum. Quem faz o acompanhamento com um psicólogo, Melissa, ele continua normalmente com o Ixi. andamento É. na consulta dele, né? Tá? Uhum. Eu acho que dá tempo de mais uma perguntinha, né, Thaís? Eu tô lendo aqui, me perguntaram se tem algum exercício para as pacientes para fazer em casa de fertilidade. O ano passado eu participei de um congresso em Portugal e na Europa é muito comum exercícios de Qigong, assim, logicamente que na China. O Qigong é manipulação energética através de respiração e exercícios. Então, tem sim um exercício que a gente leva o Qi, a energia, lá para o Dantian, que é Dantian inferior, que é a parte de abdômen, para melhorar essa região de útero, enfim. Então, nas consultas online, eu costumo passar exercícios de Qigong, sim. Melissa, É, amanhã a live, eu recebi aqui um recadinho que a live é da embriologia, da enfermagem de centro cirúrgico, tá? Eles vão falar dos bastidores do laboratório e do centro cirúrgico enquanto as pacientes estão em procedimento, tá? entendi. Essa é a live de amanhã. Tá, joia, bacana. Vai ser bem interessante vocês assistirem. E eu acho que já está dando tempo de 1 hora, Thaís. Vamos Já? encerrar? Gostaria de falar mais alguma coisa? Olha, eu gostaria de dar agradecer, na verdade, os pacientes, né, que participaram com vocês. Foi muito bom conversar. É uma coisa que o psicólogo gosta muito, né? Não para de falar Sim. com Acupunturista vocês também? também, né? Sim. Então, se vocês precisarem, vocês podem marcar consulta. A gente está totalmente aberto para ajudar vocês nesse momento. Tenham um pouco de paciência. Tudo isso vai passar, é provisório. Logo, logo estaremos todos juntos. E quem agradecer a presença da Thaís, de todas vocês que mandaram as perguntas. Quem tiver mais perguntas, pode mandar para o Ideia Fértil que a gente vai responder. E agradecer aí o convite do Ideia Fértil para a gente falar, né, Thaís, de Claro, tudo que a sim. gente ama muito, acupuntura e psicologia. E desculpa, às vezes, a falha de conexão, né? Mas a internet, às vezes, não ajuda, né? Isso, a gente está ainda treinando. Sim, Tá joia? Muito obrigada. a próxima Isso, será melhor. beijo. Tchau, Tá joia, beijo. obrigada, gente. Tchau.